Acontece quando o pai fala uma coisa e a mãe fala outra. Ai, precisamos falar sobre esse assunto, pois ele é muito importante e é importante para todos os envolvidos, tanto para o filho que fica no meio desse sim e desse não, quanto para os pais. Então, fica comigo até o fim desse vídeo, que temos muito para falar e para pensar sobre esse assunto. Pois, quando essa comunicação melhora, ou seja, quando pai e mãe falam a mesma língua, não é só o filho que ganha com isso não, o casal também. Mas, antes de começarmos a falar sobre esse assunto que é tão importante, eu quero dar as boas-vindas, tanto para você que já me acompanha nas redes sociais, quanto você que está me ouvindo pela primeira vez. Venha fazer parte desta grande e linda comunidade de mamães maravilhosas, que desejam e buscam sempre fazer o melhor por seus filhos. Gente, então vamos em frente? Você já parou para pensar por que você e o seu marido falam línguas diferentes? Porque algumas coisas, alguns assuntos, posturas, para você são tão importantes e para o seu marido ou para o pai do seu filho parecem não ter a menor importância? Quantas vezes, em uma determinada situação, o pai diz sim e a mãe diz não, ou vice-versa, e de repente vira uma grande confusão e discussão que acaba envolvendo a família toda. É ou não é? Quem já não passou por uma situação assim? Exatamente por ser algo mais comum do que você possa imaginar, que eu decidi falar sobre esse conteúdo para te ajudar. E o primeiro ponto é: você precisa lembrar que você e o seu marido tiveram educações diferentes e por isso têm opiniões diferentes. O modo como ele foi educado é diferente do modo de como você foi educada. E claro, cada um traz os seus ensinamentos e os seus valores. Às vezes, uma situação tão simples pode se tornar um problema. E quer saber por que isso acontece? Porque cada um defende a sua ideia e se considera o certo. E o pior, deixa de ouvir e considerar o outro. Um exemplo muito simples para você entender. Aqui em casa, tanto eu quanto o Adilson entendemos a importância de seguirmos uma religião ou uma filosofia de vida, para que as nossas filhas tivessem um caminho a seguir, assim como nós. E assim fizemos. Nós as levamos para a nossa religião, a qual escolhemos seguir. E elas sempre foram, gente, frequentavam numa boa, até que chegou a adolescência da Lívia. E essa filha mais velha começou a não querer mais frequentar. E aí começamos a nos desentender quanto a isso. Por quê? Na minha opinião, ela deveria continuar frequentando. Por quê? Porque eu acredito que assim, acreditava, e continuo acreditando nisso, que assim como ela ia para a escola regular, ela também deveria frequentar o lugar que escolhemos para que ela aprendesse sobre Deus, sobre Jesus. Enfim, o Adilson pensava diferente. Ele defendia que não valeria de nada ela ir obrigada, à força, e, portanto, deveríamos deixá-la escolher. O que fizemos? Reunião! Isso mesmo! Chamei o Adilson e falei que não poderíamos divergir assim na educação e orientação da nossa filha, pois, além de não ajudá-la, pelo contrário, pois cada um de nós estávamos defendendo uma ideia entre nós, e estava surgindo aquele ranço, aquele sentimento de desconsideração. E isso é muito comum acontecer entre os pais, quando cada um se coloca como certo e quando a sua ideia não é aprovada e seguida, essa pessoa se sente muito desconsiderada. Bem, quem me conhece sabe que eu sou muito a favor da conversa, do diálogo e de que tudo pode ser dito, desde que seja falado com jeitinho, com educação. E assim fizemos. Eu e Adilson conversamos e chegamos a um acordo. O que fizemos? Reunião!
Mas é claro que agora a reunião foi em família e até a caçula, a Carol, também participou, já que ela também ouvia todos os choramingos da Lívia de não querer ir para a evangelização. Conversamos e explicamos que gostaríamos que elas frequentassem sempre o caminho que havíamos apresentado para elas e que, assim como a escola regular, queríamos que elas frequentassem pelo menos até a mocidade, para que elas tivessem uma boa bagagem dos ensinamentos do Evangelho para enfrentar a vida, viver e conviver da melhor forma possível com as pessoas. E aí, depois da mocidade, elas iriam decidir se seguiriam por esse caminho ou não. Pois, em nosso entendimento, nesse momento elas estariam mais prontas para tomar essa decisão. Gente, e deu muito certo. Foi apenas uma questão de conversar e, claro, se entender. E o que aconteceu? Elas frequentaram até a mocidade. Foram muito participativas, engajadas. Agora as duas estão fazendo faculdade, estágios e, devido ao momento atual, sempre que podem, elas retornam. Percebem a importância da conversa e, além da conversa, de considerar a ideia do outro? Afinal, quem disse que estamos sempre certas? Não é mesmo? Agora, se você está passando por uma situação semelhante com o seu filho e o seu marido ou o pai do seu filho e não há conversa que dê jeito, então você precisa buscar outras estratégias. Uma delas, envie esse vídeo para o seu marido e peça para ele assistir. Quem sabe ele possa entender o quanto é importante vocês estarem juntos na orientação e educação do seu filho. Lembre-se de que a melhor forma de ensinar uma criança é pelo exemplo. Portanto, quando a criança vê esse movimento da mãe e do pai que não estão alinhados com a educação dela, dentro da própria casa, isso é muito significativo sim. Sabe por quê? Porque a criança entende que tudo bem ter opiniões diferentes, até porque isso é normal. O que precisa é existir o respeito e a consideração entre os adultos, que nesse caso é o pai e a mãe, e que juntos eles poderão chegar a um acordo. Muitas vezes, ceder, ser flexível é super importante. Por quê? Porque você se coloca à disposição para aprender com o outro. E assim você ensina pelo exemplo o seu filho que todos podem aprender uns com os outros e que é assim que nós crescemos. Mamãe, você fazendo isso dentro da sua casa, você estará ensinando o seu filho a resolver conflitos na escola, no clube, no condomínio, no futuro, na vida adulta. Você estará ensinando o seu filho que o outro precisa ser ouvido e considerado também. Quando os pais falam a mesma língua na educação e orientação dos filhos, todos ganham, os filhos e o próprio casal. A diferença de opiniões entre o pai e a mãe são muito comuns. O importante é ter um espaço para ouvir, para considerar, para avaliar e juntos identificar qual a melhor decisão a ser tomada pensando no filho e não na disputa do poder de quem manda, de quem sabe mais, de quem está com a razão. Quando os pais entram nessa disputa de quem está certo, de quem manda, é porque deixaram de se preocupar de fato com a educação do filho e estão preocupados com eles. Mas, como eu sempre digo, para todo problema sempre existe uma explicação e uma solução também. Então, se você, mamãe, estiver em uma situação semelhante, a minha orientação é: pare, pense exatamente o que você quer, o que você deseja. Considere o que o seu marido ou o pai do seu filho também quer e deseja. Pondere, avalie todos os pontos. E quando você estiver com tudo organizado em sua mente,
convide-o para uma boa conversa e conduza essa conversa, essa reunião, da forma mais amigável, tolerante e paciente. Coloque o seu ponto de vista, justifique o que você considera certo e coloque-se à disposição para ouvir a outra pessoa também. Tem uma frase de Esopo que eu gosto muito e que faz todo sentido com a questão da divergência na educação do seu filho. Ninguém é tão grande que não possa aprender, nem tão pequeno que não possa ensinar. Minha querida, guarde essa linda frase em seu coração e lembre-se de praticá-la. É fácil? Claro que não, pois o mais fácil é fazer valer o que nós consideramos certo, não é mesmo? Mas também não é impossível não. Basta exercer, praticar a simplicidade, a humildade de reconhecer que o outro nessas situações também tem algo para ensinar. Quero muito dizer o quanto eu estou feliz por estar aqui, fazendo esse trabalho com muito carinho para ajudar você na educação e orientação do seu filho. E o sentimento que eu tenho aqui comigo, em meu coração, é o da gratidão. E digo mais, eu aprendo muito também. Cada comentário, cada dúvida, pergunta que você me envia tem me ajudado e muito a compor esse trabalho. Por isso, eu peço que você me conte. E aí, o que você achou destas informações desse vídeo? Fez sentido para você? Peço também a sua ajuda na divulgação desse meu trabalho. Curta, compartilhe, para que essas informações possam chegar a mais pessoas. E lembre-se de deixar o seu comentário, que eu terei imenso prazer e alegria de ler e responder cada um deles. Então, leve com você o meu abraço carinhoso e eu te espero no próximo vídeo.